Nona Ave Maria, quem gostaria? Pelo nosso país, pela nossa segurança, pela nossa qualidade de vida aqui, que Maria possa interceder pelos governantes, né, para que eles possam tomar melhores decisões aqui para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lindo, 10ª Ave Maria, a gente pode fazer como a gente faz nas lives, né? Em agradecimento, ação de graças. Cada uma aí coloca um desejo de cada vez ser mais bem-aventurada, né? Obrigada, Senhor, por ter nos atraído até aqui. A gente sabe que não é mérito nosso. Se estamos aqui unidas, intercedendo umas pelas outras, é por graça, é porque o Senhor quis. Obrigada, Senhor. Faça em nós a vossa vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, o nosso Bispo e todo o clero. Santificai as nossas famílias, santificai as nossas amizades e dai-nos a paz. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por Rogai por nós. nós. eu estou aqui ó, com a reza, colocando as pessoas para dentro. Amém. Bem-vindas, bem-vindas todas. Amém. Amigas, então, como a gente falou, este encontro de hoje é o encontro das bem enraizadas, que é o pilar das bem-aventuradas, que vai fazer um estudo bíblico, de livros, textos católicos, o catecismo. Então, eu vou colocar a programação lá para vocês, porque cada mês vai ser um pilar. Ó, a gente entende. Diferente do que eu tinha falado lá em janeiro, a gente achou melhor um pilar por mês ao invés dos 4 pilares no mês. Então, a gente vai começar com um passo por vez, com muita consciência, muita responsabilidade, né? Isso requer também um comprometimento nosso e dessas mulheres que estão aqui à frente da organização também. E então, hoje, nós vamos dar continuidade, na verdade, a gente vai continuar aquela partilha que a gente já estava fazendo no grupo sobre o livro de Samuel. Vocês estão com a Bíblia aí? Vocês vão abrir lá, e na primeira ainda, Samuel, no capítulo 24. Vou pedir para alguém ler, dos versículos do 4 ao 8. Essa passagem, ela me marcou bastante. E é interessante que fim de semana retrasado, eu fui ao cinema com a minha sobrinha e a minha irmã, e nós assistimos aquele filme do Davi. Vocês assistiram? Camila assistiu. Ah, gente, é tão lindo. É muito lindo. E ali esses versículos que nós vamos ler agora, eles colocaram no desenho, né? E é bonito demais, gente. Deus é maravilhoso. Quem gostaria de ler do 4 ao 8? Acharam aí? Eu posso ler. Bora lá. A minha é uma tradução mais diferente, é da Jerusalém, mas eu vou ler aqui. Tá bom. Chegou aos currais de ovelhas que ficam perto do caminho. Havia lá uma gruta em que Saul entrou para cobrir os pés. Davi e os seus homens estavam no fundo da caverna,
E os homens de Davi lhe disseram: Chegou o dia em que Yahvé te diz: Eis que eu vou entregar o teu inimigo nas tuas mãos. Faze com ele o que bem quiseres. Davi levantou-se e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Depois disso, o coração lhe batia fortemente por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: Que o Senhor me tenha como abominável se eu fizer isso ao meu senhor, o ungido de Yahvé, levantando a mão contra ele, porque é o ungido. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e impediu que se lançassem sobre Saul. Palavra do Senhor, Graças graças a a Deus. Deus. Que lindo! É só mesmo uma pessoa com muita unção, ainda mais naquela época, para ter um inimigo nas mãos e se negar a fazer vingança com as próprias mãos, né? O que que mais marcou vocês? Vocês querem um minutinho aí para vocês relerem? Aí eu vou ter algumas perguntinhas aqui também para a gente partilhar juntas, tá? Eu posso comentar um pouquinho? Eu também assisti o filme, Paula e meninas. E assim, nessa passagem, por exemplo, né, Davi ele deu uma ordem ali para aqueles que estavam com ele, né? Porque eles e no filme fica muito claro também, eles deixam bastante claro, né, a força da liderança de Davi, que, né, aqueles que estavam com ele, os soldados que estavam com ele, eles acatavam, eles confiavam em Davi, eles confiavam naquilo que ele dizia, eles confiavam na inspiração do Senhor sobre ele. Então, assim, isso, né, nessa passagem, no filme, em toda a história de Davi, é uma coisa que me marca bastante. O quanto Davi tem uma liderança forte. Ele não é só pastor das ovelhas, né? Ele pastoreava o povo dele também. Que lindo, Camila. Bem isso. Porque imagine você deter várias pessoas que têm um ódio mortal sobre uma pessoa, né? Que era o Saul, e você ali, Exatamente. sem impedir que esse assassinato, esse homicídio aconteça, porque realmente eles confiavam no líder, né? Nosso Davi está dizendo, ele sabe o que está dizendo. Alguém mais gostaria de partilhar o que mais chamou a atenção? Eu tenho algumas perguntas. Vocês têm papel e caneta aí, meninas? Caderno? Trouxeram uma caderneta, caneta? A gente tem que sempre vir preparada. A gente nunca sabe, né? Onde, e quando Deus vai falar, principalmente em momentos como este. Minha primeira pergunta para nós, para a gente refletir, é a seguinte: existe algum ou existiu algum Saul na nossa vida nesta situação aqui que a gente acabou de ler? Ou será que na situação que você viveu, ao contrário de Davi, você fez justiça, né, com as próprias mãos? Já pode partilhar, Paula? Pode. Porque eu tô pensando, sabe no que eu tô pensando? Não tô Ai, pensando em inimigo, né? Não tem inimigo. é, Mas eu tô não pensando é assim, nesse ó, nível, né, gente? A gente não quer matar ninguém. pelo amor, né? Por favor, né? Mas assim, ó, eu tô pensando no meu dia a dia com os meus filhos, assim, eu acho que já Olha, teve situações em que eu poderia ter feito silêncio e acho que eu dei uma espinizada em cima, assim, de, você olha. fez aquilo, acho que talvez nesse caso, eu acho que eu consigo fazer analogia, assim, a, o comportamento deles como se tivesse sido o meu Saul, né? E, e talvez eu não tenha sido Davi no comportamento deles, porque eu poderia ter feito silêncio,
né? Inclusive está na Bíblia isso, de que a gente não pode irritar os nossos filhos, né? Não pode, a gente tem que educar, mas ficar espizinhando assim, sabe? Sim, Vocês me entendem quando eu falo espizinhar, assim? sim, Às vezes sim. fica, você fez aqui, você não guardou aquilo, ficar meio Irritando, batendo na mesma né? tecla, né? De Sim, repente, eu acho que isso eu consigo ver, assim, no dia a dia, que é uma coisa que dá para evitar. é isso. É o famoso podendo fazer, eu não o fiz. Essa é a verdadeira liberdade, né? A gente pode, mas nem tudo convém. Alguém mais gostaria de partilhar quem foi ou quem é Saul na sua vida? E veja, gente, é, Davi tinha motivo. É aí que está o ponto, né? Muitas vezes a gente tem motivo para, É, sei lá, bater na pessoa. Nesse caso aqui, né? E ao máximo aí de tirar a vida, mas podendo fazer, não fiz. Não, ele no caso. é, Não fez. Pode falar, Natália? Paula, isso, só eu consegui entrar aqui na live. Só acrescentando o que a outra moça falou, eu acho assim que eu, como tenho criança pequena, o tempo todo eu tento me policiar, né? Não que eu consiga sempre, mas assim, o que a Santa Teresinha fala, né? É abaixar-se. O amor é uma situação de abaixar-se, né? De você se diminuir para conseguir entender, educar, ficar quieto no momento que você não quer. Então, eu tenho um filho pequeno, então eu tento me segurar muitas vezes, pensando nisso. O amor é abaixar-se, é humilhar-se nesse sentido. Então, talvez não seja o espizinhar, né? Mas sempre tentar abaixar-se. É o trabalho que a gente tem diário aí da humildade, né? Podendo, porque o humilde, eu fico pensando em Jesus, ele poderia ter feito muita coisa, mas ele não fez, né? A gente pode, às vezes, é o que a Paula falou, revidar, retrucar uma discussão, argumentar. E se a gente usa desse, entre aspas, direito toda hora, a gente não forja essa humildade. Porque a humildade é justamente você controlar esse desejo, essa vontade de ir lá e se vingar de Saul e você falar assim, não, porque não é isso que Deus quer de mim. Isso não agradaria a Deus. Então eu vou, você se abdica de um direito, né? Talvez, não sei se é essa a expressão que você tem. Poder, né, que você É, tem. e no caso do pai e da mãe, hierarquia, é um poder. Você se abdica isso e fala, não vou fazer isso, porque não vai agradar a Deus. É lindo, né? Isso é o rebaixar-se, né? Que eu imagino que você esteja falando. Eu me rebaixo. Aí eu me rebaixo e E Deus cresce. é verdade. E essa questão dos filhos, eu tenho 4 crianças pequenas, né? E Nossa, eu acho assim, para nós que somos mães, é universal esse sentimento, né? De que às vezes a gente exagera. E assim, eu sou professora e há bastante tempo eu estudo sobre educação e Dom Bosco ele tem um método preventivo, né? Que é um método que Dom Bosco era educador, tudo mais, e ele tem uma cartilha, digamos assim, que onde ele legal. trata de muitos aspectos da educação. E ele dizia que só é possível educar uma criança quando ela se sente amada. E que a gente despertar a ira no filho é sempre uma injustiça, Olha, porque a gente não consegue educar a criança quando ela não se sente amada. E é uma luta constante, né? Porque a gente é adulto, a gente acha que sabe tudo e que a gente sempre tem o costume de tratar a criança como alguém inferior, né? Só é, que essa forma, como você falou, né, Paulo, da gente às vezes humilhar a criança, faz com que ela não se sinta amada e a gente não consegue educar, porque o coração dela se fecha.
Que bonito, Dom Bosco é demais. Ele é, nossa senhora. Uma outra pergunta para vocês refletirem nesta linha. De quem eu ainda espero uma justiça que Deus já pediu para eu soltar? Tem muito a ver com a questão, nesse caso aqui também, do perdão. Então, às vezes, onde é que tem alguém, uma situação que eu fico esperando ainda que a pessoa se dê mal, que a pessoa caia, que a pessoa, não sei, gente, esperando, entre aspas, justiça divina. E Deus, na verdade, está pedindo para você soltar, para você perdoar, para você deixar com Ele essa tal justiça. Essa semana eu assisti um vídeo do Padre José Eduardo e ele falava sobre, é um vídeo que, se eu não me engano, o título é Como Começar Bem ou Como Viver Bem o Seu 2026, alguma coisa assim. E assim, por exemplo, fui assistir o vídeo achando que ele ia falar, né, sobre meta, sobre alguma coisa a respeito de estudo da vida, né, da vida assim, da religião e tal. E ele falava sobre o perdão, né, que Olha, uma das formas da gente viver bem o ano é a gente perdoando. E ele dizia, às vezes a gente fica esperando para perdoar a pessoa e fica esperando a gente ter aquele sentimento, né? Não, eu não sinto mais nada quando eu lembro do que ela fez para mim. Eu não fico mais remoendo aquilo no meu coração. E ele fala, não, o perdão, ele é como se fosse o amor. Ele é uma decisão, ele não é um sentimento. Então você decide e você começa a trabalhar isso na sua mente, no seu coração, para que aquilo lá não gere feridas futuras assim em você, né? E ele dizia, você decide, você chega lá no padre, você fala, ó, padre, não estou conseguindo perdoar a pessoa, você confessa essa sua falta de perdão e você esquece aquilo. É lógico, né? Assim, esquecer no sentido de não ficar remoendo, de não ficar toda hora lembrando e desejando mal para a pessoa e desejando a vingança. Mas assim, você deixar aquilo de lado e trabalhar na sua mente, trabalhar no seu coração, pedir para que o Espírito Santo te ajude a passar por cima daquilo. Então, é uma das coisas que ele falava que vai nos ajudar a viver bem o nosso ano. é uma boa reflexão, Camila. Uma pergunta assim, quem que você está trazendo para 2026, né? A minha pergunta foi, Deus já pediu para você soltar. Você não solta, está carregando há anos, então 2026 começou, já estamos em fevereiro. Quem que você está carregando ainda não soltou? E olha que interessante isso que a Camila falou do perdão, porque hoje eu mandei lá no grupo da organização, uma frase que eu ouvi hoje do Márcio Mendes no Sorrindo para a Vida, do perdão, ó. O perdão é a cura das suas feridas. Olha que bonito. Então tem ferida que não sara, que não fecha, que não cicatriza, porque você não perdoou. E aí você fica esperando a justiça divina, como eu falei, ao invés de soltar. Faça uma reflexão. Será que o meu coração, ele guarda um rancor disfarçado de prudência? Ah, não, eu estou esperando. Ah, eu não tenho nada, não. Mas ali tem aquele rancor. Enquanto você não perdoar, a ferida não sara. Meninas, quem não estiver à vontade de falar, pode escrever no chat também. Fica bem legal. Alguém mais gostaria de comentar sobre esta passagem? Oi, meninas. Eu acho que aqui traz também a nossa autocobrança.
A gente fica, né? Ai, mas eu fiz aquilo aquele dia. Ai, mas eu fiz aquilo aquela vez. E a gente não, e a gente vai alimentando isso. E isso vai tornando os fardos que a gente carrega sem a gente precisar. A gente já entendeu, Deus já falou, Deus já curou, já libertou, você já confessou, mas você fica ali, alimentando, carregando, cobrando. Aí você deita para. Eu falo isso por mim mesma. Eu sou uma máquina que fico aqui me engolindo todo dia. Ai, mas e aquilo, mas e aquilo, mas já foi, já passou, eu já entreguei. Eu estou no processo, eu estou no caminho, eu estou evoluindo. Então, eu acho que aqui também fala muito de nós, nosso interior, nosso autoconhecimento, mas também a nossa entrega espiritual. Tudo aquilo que a gente vai, né, descarregando, entregando para Deus, ele já vai curando. E aí a Paula falou, né, o perdão é a cura das feridas. As feridas, algumas já foram cicatrizadas, aí a gente vai lá e mexe de novo. Aí a gente vai lá e mexe de novo. Então eu acho que isso remete muito também a nós, a autocobrança. Davi podia ter ferido Saul, mas ele escolheu não ferir seu próprio coração. Escrevi essa frase. Ele escolheu não desagradar a Deus. É uma preocupação que a gente tem que ter todos os dias. Todos Uhum. os dias. Não me deixe te desagradar, Senhor. Para agradar o outro, né? Ou para agradar a mim mesmo. Eu tenho um outro capítulo. Vamos lá. Capítulo 18. Nossa, como eu gostei desse livro, gente. Como eu gostei. Estou gostando, né? Meditar. Gostaria de uma voluntária, versículos do 6 ao 9. Posso ler? É 18 do 6 ao 9. Isso. Vamos ver o que Voltando fala. o exército, depois de Davi ter matado o filisteu, de todas as cidades de Israel, saíam as mulheres ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente, ao som de tamborins e símbolos. E enquanto dançavam, diziam umas às outras: Saul matou seus milhares, e Davi seus 10 milhares. Saul irritou-se em extremo e desagradou-lhe tal canção. Dão 10 mil a Davi, disse ele, e a mim apenas 1.000. Só lhe falta a coroa. É até o 8 ou até o 9, Paulo? 9. Até o 9. E a partir daquele dia, Saul olhou Davi com maus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Maus olhos, vulgo inveja. Ô, Dani, aproveita, leia do 12 ao 15, por favor. Tá. Saul temia Davi, porque o Senhor estava com o jovem, ao passo que se tinha retirado de Saul. Afastou-o então de si, estabelecendo o chefe de 1.000 homens, à frente dos quais Davi empreendia as suas expedições. Saía-se bem em todas as suas empresas, porque o Senhor estava com ele. Saul, vendo-o tão engenhoso, teve medo dele, mas todos em Israel e Judá o amavam, porque ele entrava e saía diante deles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O que que passa esses versículos, gente? O que que Saul estava sentindo? Aqui ele já não estava enxergando a Deus mais, né? Ele estava completamente cego ali pelo sentimento dele, pela inveja, pela raiva. Já não estava mais olhando para Deus, né? Tirou os olhos de Deus. Aqui me chamou a atenção uma Ah, coisa que fala, né? Saul tinha medo de Davi porque o Senhor estava com ele, mas tinha abandonado Saul. Quantas vezes a gente não se sente assim, né? A gente acha que Deus abandonou a gente, mas a verdade é que a inveja, a falta de perdão e tantas outras coisas que vêm no nosso, que tomam o nosso coração,
faz com que a gente vá abandonando Deus, abandonando a vida de É. oração, abandonando os sacramentos e tal. E aqui, né, Saul tinha a percepção de que Deus tinha abandonado ele, né? É uma a falta da autorresponsabilidade, né? Então Saul ficou com inveja de Davi. E aí eu vejo aqui a inveja e eu vejo também um outro sentimento. Vamos contextualizar aqui, vocês vão me ajudando, tá, gente? Se eu estiver errado, se eu esquecer de algo. Porque o rei Saul, ele tinha vencido os filisteus por conta de Davi, que derrotou o gigante Golias. E ao invés do rei Saul agradecer e honrar Davi, porque ele está dizendo aqui, ó, saía-se bem em todas as suas empresas porque o Senhor estava com ele. O que que ele começou a fazer? Eu começo a invejar. Então existe a inveja, existe a falta de gratidão. Tem coisa pior, gente, que a falta de Um, gratidão. E tem outros capítulos, outros versículos aqui com isso. um egoísmo forte também, né? Uma falta de humildade, uma mistureba ali, né? É, é isso. Ele via que o Davi o Senhor estava com ele. E aí a gente precisa se fazer essa pergunta, gente. Quem eu tenho invejado? A quem eu tenho me comparado? É muita comparação. Tá vendo aqui, ó, quando as pessoas gritavam, Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares, ele se irritou, ó. Por que que dão 10.000 a Davi e para mim apenas 1.000? Então é inveja, comparação e ingratidão. E todas as vezes que a gente se compara, a comparação rouba a minha gratidão. Prestem atenção nisso, anotem isso. Toda vez que eu tenho excesso de comparação, este excesso de comparação rouba a minha gratidão. Por quê? Porque eu desvio o olhar daquilo que eu tenho, daquilo que eu já sou, daquilo que eu já conquistei, das É. bênçãos que Deus já me deu. Era Outra para coisa, né, saúde. Paulo? Hã? Uhum. É outra coisa também, quando a gente fica nessa comparação, a gente se desapropria do que é nosso. Isso está até no versículo 17, quando Davi mata Golias. E aí o primeiro eles oferecem para ele, quando ele vai para matar Golias, oferecem para ele aquela vestimenta pesada. Sim, a Ele era armadura. pequenininho, tal. Aí ele até vestiu, né? E aí ele fala: "Não, isso aqui não, eu não me identifico, né? Meio isso assim, eu não me identifico, eu vou tirar e vou ir do meu jeito". E foi lá do jeitinho dele e deu certo porque ele se apropriou do que é dele. Então, quando a gente se compara muito também com o outro, também tem isso. A gente se perde. É uma mistura tão grande ali do que o outro tem, do que eu gostaria que eu tivesse, que eu já nem estou mais olhando para mim e reconhecendo o que é meu, né? Que lindo, Paula. Sabe o que que me fez lembrar? A questão do autoconhecimento que alguém falou aqui, acho que foi a Jaque. Davi se conhecia tão bem. Ele falou assim, gente, a Então, mas armadura que toda ele aqui, se, esse peso aqui, isso aqui não vai dar isso, certo, não. Eu me conheço. ele se conhecia tão bem que ele bancava isso, né? É, É isso que que a gente lindo. precisa bancar o que é nosso, né? E Saul, quando ele entra nessa comparação, ele não tá mais bancando nem o que é dele. Ele fica olhando pro do vizinho, né? Já se perdeu de si. Gostei disso, Paula. Muito obrigada. Uhum. Já se perdeu de si. Pergunta para vocês partilharem aí a resposta. Onde a comparação tem roubado a minha gratidão? Prestem atenção, meninas.
Será que é no seu matrimônio? Você está comparando o casamento da fulana com o seu, comparando o esposo da fulana com o seu? Será que é na vida financeira? Conquistas materiais? Fulana, fulano tem isso, eu não. Será que é nos filhos? Cuidado, mães. Às vezes a gente se compara muito e às vezes a gente compara demais os filhos. Ah, o filho da fulana ou o amiguinho, né, do meu filho tem isso, faz isso, é isso. Qual outro pilar a gente pode colocar aqui? Me ajudem aí. Eu acho que hoje, com esse advento da internet, né, Boa. que já faz parte assim do nosso dia, a gente tem que ter o dobro de cuidado com isso, porque a todo tempo a gente vendo uma mãe que dá conta de tudo, né? Ela mostra 5 minutos do dia dela e a gente fica com essa percepção de que ela dá conta de tudo. E que a casa está sempre organizada, que ela está sempre bem arrumada, que ela é bem-sucedida, que o casamento dela é sempre feliz. E Isso, assim, se a gente for entrar nessa paranoia de se comparar, a gente vai achar que a nossa vida não é boa em nenhuma esfera. isso, Porque daí a gente vai achar que o trabalho da outra é melhor, que ela é mais bem-sucedida que a gente, que o marido dela é melhor que o nosso. E isso vai fazendo a nossa vida ir de mal a pior. Porque daí a gente olha para o nosso marido e a gente acha que ele não presta. isso, A gente fica vendo o da outra. Aí a gente tá lá, né? A gente é feliz no nosso trabalho, mas a gente vê que a outra é melhor sucedida que a gente. Ou então, né, só uma questão de perspectiva também, né? Mas aí a gente fica, né, olhando e fala, não, mas ela trabalha mais do que eu, o trabalho dela é melhor que o meu, ela tem mais resultado do que o meu. Então, assim, eu falo isso por experiência própria. Houve uma época em que eu comecei a sofrer muito com essa questão da comparação com aquelas mulheres que eu acompanhava na internet. Eu fiz homeschooling por 4 anos com os meus filhos, eu nossa, acompanhava muitas mães que faziam homeschooling. sim, E eu comecei a ver que eu comecei a ficar me sentindo péssima, porque aquela mulher, ela fazia homeschooling, os filhos estavam sempre bem arrumados, a casa sempre organizada, a educação dos filhos era muito boa, muito bem feita, e eu comecei a entrar nessa paranoia, até que eu falei, não, eu preciso deixar isso de lado e enxergar a minha realidade, a minha circunstância. Muitas vezes essa mulher é uma mulher que tem uma pessoa na casa dela cuidando da casa, cuidando da roupa, cuidando da comida. Muitas vezes essa mulher tem a possibilidade de ficar em casa, não precisa trabalhar, ou então ela tem ajuda com os filhos. E qual que é a minha circunstância? A minha circunstância a minha cir- eu falo, eu não tenho ajuda com as crianças, eu não tenho uma pessoa fixa na minha casa, só esporadicamente. Então, assim, poxa, será que eu daria conta de dar conta do que aquela outra mulher dá, tendo todo o recurso que ela tem e no momento eu não tenho? E eu acho assim que é um perigo a internet. Ela tem muita coisa boa, né? Por exemplo, esse encontro que a gente está tendo aqui, graças à internet, mas se a gente não toma esse cuidado, não ah, tem essa sim, prudência, a escolhas, né? gente, a gente facilmente cai nessa questão da Com comparação certeza. e a gente vai achando que nada na nossa vida é bom. E aí entra no que você falou, né, Paulo? A gente vai. A gente nunca tem gratidão por nada daquilo que a gente tem. E quando a gente não é grato, a nossa vida não anda em nada, Não anda, gente. né? Não anda. E tem uma coisa aí. Anotem essa palavrinha, porque está no diálogo também, de Catarina. Autoconhecimento. Uma outra passagem que eu vejo aqui de Davi, que tem a ver com essa da armadura que a Paula falou, é quando ele foi se vender pro Saul, ele fala, mas quando aparece leão, urso lá, eu que enfrento, eu que mato. A pessoa se conhece. Olha que coisa maravilhosa. Isso é lindo, gente. É lindo você saber falar sobre seus talentos, suas habilidades, sem arrogância. Não era verdade? É verdade. Por que que eu não vou falar? Olha que eu acho, assim, chega a ser. Porque às vezes ele vai encontrar um soldado que vai falar que matou 1.000, matou 2.000, né? Homens. E ele falava com certeza com boca cheia, não, matava leão, né? E é assim. O que que você está escondendo? É você, se apodere. Autoconhecimento.
Só mais uma coisinha com relação à gratidão. Vocês sabiam que a psicologia positiva, ela não sabe dizer se a pessoa é grata porque é feliz ou se ela é feliz porque ela é grata. A Olha! gratidão e a felicidade, elas têm uma relação íntima, intrínseca. Não tem uma coisa sem outra. Não existe uma pessoa que seja grata e que não possa se reconhecer feliz. Não existe. Que Quem é lindo! grato se reconhece feliz, né? Então também tem isso, assim, a gente começa a colocar em jogo aqui até a nossa saúde mental com relação a se sentir bem, né? A felicidade, porque não tem gratidão. Olha só. A gente já pode fazer aí um propósito, sair daqui, gente. A gente já fala isso lá na Manhã de Espiritualidade, o caderninho da gratidão, né? Quem ainda não tem, faça. Mesmo que no início, ou, né, eventualmente isso vai acontecer, te pareça mecânico, mas faça. Faça porque Deus vai te ajudar. Eu tenho feito o caderninho assim e Ai, para que mim faz lindo. muita diferença. Nossa, e realmente no começo é esquisitinho e dali a pouco parece que você não tem tempo para escrever tudo que você quer naquele dia, Olha, porque o dia acordou bonito, é, tantas coisas que a gente tem que agradecer, a cama que a gente tem para dormir, a nossa casa, a nossa família. Então, todos os dias, quando eu termino a minha oração pessoal, eu já pego e faço. Só não faço quando eu tô com o horário apertado, mas vou fazendo mentalmente, sabe? Ai, eu agradeço por isso, agradeço por aquilo, porque faz muita diferença. O dia começa outro. Para mim, eu aprendi lá na manhã de espiritualidade mesmo. ai, que lindo. Glória a Deus por isso, viu? Faz muita diferença. E aí, a pessoa que reclamava demais, nestas horas, talvez no início ela vai ter essa dificuldade, porque muitas vezes é um vício, né? Um vício emocional, a reclamação, a murmuração. Mas à medida que for fazendo, Deus vai ajudando, né? Como tem gente que reclama, que critica, e Deus vai dando, né? Deus mandou Davi para ajudar Saul, e o cara, além de não reconhecer, invejou. Olhou, ficou olhando só para si. E aí tem uma outra pergunta aqui para deixar para vocês sobre isso. Eu celebro as vitórias das outras pessoas, das outras mulheres, ou eu me fecho também das pessoas que me ajudam? Quando foi a última vez que eu agradeci verdadeiramente pelo que Deus já construiu na minha vida? Amigas, muitas vezes vocês estão vivendo uma oração que você fez lá atrás. Você nem se deu conta. Eu já vi, uma vez eu fui num encontro, já comentei isso com alguma das meninas aí, que a pessoa com quem eu estava partilhando, ela estava meio que reclamando do filho, criança, né, pequena, 4 anos, 5 anos, não lembro. E eu comecei a fazer umas perguntas e descobri que ela levou um tempão para engravidar desse filho. Ai, gente, eu não aguentei. Eu falei, puxa vida, você lutou para ter esse filho e agora está falando isso? Faz isso com Deus, não, nem com você, nem com ele. Então, quantas orações nós estamos vivendo hoje? Rezei 10 anos atrás, conquistei. Então, fica essa pergunta para vocês, tanto para Deus quanto para alguém. Quem sabe hoje você vai mandar uma mensagem para alguém, falando, ai, muito obrigada por aquilo. Seja específica, tá? Se puder, seja específica. Com Deus também. Deus sabe de tudo, entende tudo, mas seja específica. As outras meninas aqui, Marcela, deixa eu ver quem que eu consigo ler aqui. Dani, Lucimara, Renata, Ana. Gostariam de partilhar algo? Algo que tocou no coração de vocês? Ninguém mais?
Então vamos seguir. Nós temos 10 minutinhos. Eu quero fazer uma oração. Vamos ler mais um versículo, meninas? Essa parte também me chamou bastante atenção, aquela parte quando Davi salva a cidade de Seila. Vocês lembram? Vocês lembram dessa parte? Quem poderia ler? É o capítulo 23, do 1 ao 5. Eu posso ler. Aê, bora lá, Lucimara. Disseram a Davi: os filisteus estão atacando Seila e pilhando as eiras. Davi consultou o Senhor: devo ferir os filisteus? O Senhor respondeu: vai, tu os ferirás e libertarás Seila. Os homens de Davi, porém, disseram-lhe: mesmo aqui em Judá estamos cheios de medo. Quanto mais se formos a Seila contra as tropas dos filisteus. Davi consultou novamente o Senhor, que lhe respondeu: vai, desce a Seila, porque entrego os filisteus nas tuas mãos. Davi foi para Seila com os seus homens e atacou os filisteus, tomando-lhes o gado e infligindo-lhes uma grande derrota. Assim libertou os habitantes de Seila. É até o 5, né? Isso, Palavra do Senhor. graças a Deus. E aí, tem lá no 10, 12. Pode continuar, Lucimara, do 10 ao 12, por gentileza? E ajuntou o Senhor, Deus de Israel, vosso servo soube que Saul pretende penetrar em Seila para destruir a cidade por causa de mim. Será que os habitantes de Seila me entregarão nas suas mãos? Saul descerá como o vosso servo viu dizer? Senhor Deus de Israel, fazei-o saber ao vosso servo. O Senhor respondeu: ele descerá. É até o qual? Desculpa. Até o 12. E Davi ajuntou: os habitantes de Seila entregar-me-ão a mim e a meus homens nas mãos de Saul? O Senhor respondeu: entregarão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vocês entenderam o que aconteceu? Alguém quer comentar sobre isso para contextualizar? Eu percebi que ele tem uma ordem e ele fica na dúvida daquela ordem e ele pergunta para o Senhor novamente para confirmar. O Senhor confirma, daí ele foi lá e fez. É lindo isso, né? Já imaginou um canal direto assim com Deus, gente? Pensa. É lindo demais, né? Mas isso é pra gente, né? Ai, gente, devo ou não devo comprar aquilo? Ai, deixa eu consultar o Senhor. É isso que a gente tem que fazer diariamente. Devo ou não devo ir naquele tal lugar? Ai, deixa eu consultar o Senhor. É muito lindo isso. O que aconteceu Devo ou aqui? não devo falar alguma coisa para alguém, né? É, Às vezes boa. coisas e a gente acaba machucando as pessoas, né? Será que a gente escolheu a melhor forma de falar? Será que era aquilo que Deus queria que a gente passasse para aquela pessoa? Ou a gente poderia novamente se abster? Bem lembrado, Lucimara, né? Porque a verdade dita de qualquer jeito, ela não é uma bondade, ela é uma crueldade, né? Dependendo da forma, do momento que você fala. O que aconteceu nesse cenário? Os filisteus já estavam virando freguês de Davi, né? Mas enfim, ele salvou essa cidade de Seila dos filisteus. E o povo, ao invés de defender Davi, eles iam entregar Davi para Saul. Olha o nível da ingratidão, gente, é do ser humano. Por isso que a gente não pode se chocar com nada que acontece hoje em dia, porque isso daí é do ser humano, infelizmente.
É uma ingratidão sem fim. E aí eu pergunto para vocês, quem já fez algo grande por mim e eu não reconheci? Pensa aí, gente. Eu acho que sempre os nossos pais, né? Amém. E muitas vezes a gente não reconheceu. É. Para alguns, para muitos ainda há tempo. Ainda há tempo. E para os pais que já faleceram, a gente tem sempre Jesus para nos consolar e para agradecer também por eles. Querem falar alguma coisa sobre isso? Onde é que eu fui Sheila na vida de alguém? Será? Ô, Paula, falando um pouquinho aí, né, de Sheila para alguém, né, entregar de bandeja. Eu vejo muitas vezes na minha vida pessoal até reclamar do marido para alguém, entendeu? Que é uma pessoa que eu escolhi para estar do meu lado, né, e que É, conquistei. E às vezes às vezes tem essa questão de apontar, né, chorar ali as coisas. E eu acho que isso pode ser eu sendo Sheila, né, entregando de bandeja algo que eu poderia estar trabalhando dentro de mim para que fosse algo positivo, né, e não levar talvez um negativo, olha, principalmente por se tratar, né, de uma pessoa que eu escolhi para estar do meu lado. Então, às vezes, eu tô sendo, né, Sheila na vida do meu próprio companheiro, né? perfeito. Qual foi a última vez que você agradeceu o seu esposo, Ana, por algo que ele fez? No momento, quando vocês falaram, que você falou a frase, para você agradecer, né, uma pessoa no debate anterior, Hum, eu pensei muito em mandar uma mensagem para ele, assim, ou falar para ele, porque a gente é que a gente fala, você falou, seja específico. Falou, ó, quando você for agradecer alguém, né, seja específico, seja Deus, tal, tal, tal. E de forma muito carinhoso, né, eu queria me sentir tocada na hora que você falou. E me sentiu agora também, porque não é só pela gratidão, é pela ingratidão também, né? E às vezes o agradecer ser específico é um pedido de desculpas também, né? Não deixa de ser uma forma de agradecer, é também fazer as pazes até por um pedido de desculpa. Então, né, eu lembro, Paula, até da manhã de espiritualidade, né? Lembra quando a gente fez aquela dinâmica de agradecer alguém no papelzinho? Não sei uhum. se vocês lembram. Eu fiz para ele, dizendo, acho que eram os pontos positivos. E eu colei no guarda-roupa dele. Não falei Uau, nada, mas eu colei no guarda-roupa dele. Aí ele veio e falou assim: Ah, o que que é aquilo? Eu falei: É para você nunca esquecer das coisas boas que você é. Então foi uma forma carinhosa, eu não quis falar, mas eu falei assim: deixei lá estampadinho, que era uma pessoa que eu estava trabalhando, né? Assim, a, ver algo bom né, nessas possibilidades. Aí ele deixou coladinho lá. Eu acredito que quando ele lê aquilo, ele lembra da, de tudo positivo que eu pude, né, tirar dele. Então, a gente vai aprendendo aos poucos aí, mas tem muito para aprender. amém. A Ana me trouxe à mente aqui a gratidão e ela também pode ter uma forma de elogio, viu, gente?
Porque às vezes a gente pode cair na armadilha de, eu não vou fazer porque a pessoa não reconhece. Eu não vou elogiar porque, entende? O retorno que a pessoa me dá, seja verbal, enfim, não é o que eu esperava. Mas daí, ó, toda entrega é vista por Deus, então não me importa. Eu acredito muito no, naquela nutrição, sabe? Vai pingando, e aquela terra árida. Não tem ninguém que vença uma pessoa paciente. Então, vai agradecendo. Aos filhos, vai agradecendo e elogiando os bons comportamentos. Mas nem liga. Liga sim. É na Até mesmo paciência. porque, né, Paula, a gente não pode moldar o nosso comportamento na base de como o outro trata a gente, porque aí a gente Perfeito, se perde, né? perfeito. Então, assim, eu preciso saber quem eu sou e o jeito que eu quero tratar as pessoas, e independente de como esse outro me retribui, eu tenho que me manter firme no que eu quero fazer para o outro, né? Total. Senão eu vou ficar fazendo de acordo com a reação alheia. Não dá. Ai, Jesus, me ajuda a encontrar aquilo que o Senhor falou para mim agora, mas não vai me deixar encontrar, não vai ter graça. Eu falei da A paciência. mudança, a mudança começa na gente, né? Como a Paula colocou, né? A Ana falando aqui do marido, né? Eu lembro que no começo do meu casamento, e aí a gente tem ali, vai conhecendo o outro, né? E eu reclamava muito para quem? Para minha mãe. A minha mãe Olha, nunca ia ver o meu marido com os bons olhos, né? No entanto, que no começo foi muito difícil. E depois, conforme eu fui aprendendo, eu fui entendendo o que realmente é o matrimônio, né? E hoje eu reconheço todos os benefícios que o meu marido tem, né? Assim, os defeitos, mas as qualidades, mas eu guardo para mim. E se eu tenho que falar alguma coisa, é para ele. E acho que é a gente ficar realmente muito atento aonde a gente descarrega também, né, as nossas frustrações. O melhor lugar, né? A gente já sabe qual é, mas a gente teima e ir para o externo, né? Então, e acho que isso também vem tudo, né? A gratidão, a mudança que começa em mim, né? O que a gente espera do outro e entregar a Deus. Deus é o nosso melhor auxílio, né? Tudo que a gente pede a Ele, com o jeitinho dele, Ele vai fazendo. Às vezes tem hora que a gente grita, né? Me ajuda, grita que eu não estou entendendo o que você está falando, mas aos pouquinhos vai acontecendo. vou pegar o gancho da Jaque. Não vai, não é o tema das bem enraizadas, vai ser da bem casadas. Mas, gente, pelo amor de Deus, parem de ficar falando do casamento de vocês para todo mundo, reclamando, falando. Por favor, é um hábito, eu vejo, né? Olha, só por graça, eu nunca tive esse hábito de falar mal do marido, de falar mal da sogra, de reclamar do filho. Casamento é a dois, aliás, a três, né? Com Deus. E ponto. A minha mãe não sabe nada do meu casamento, nada. E foi a melhor coisa que eu fiz, que lá no meu namoro, quase 20 anos atrás, eu quase terminei o namoro, de tanto que se intrometiam, de tanto que com a boa intenção palpitavam. Parem com isso agora, em nome de Jesus. Mas aí eu vou deixar para Paula, das bem casadas, falarem isso com você. Mas é algo assim, gente, eu fico assim, eu fico com todo mundo que eu consigo falar, eu, para com isso. Exortar agora, ó. Não existe isso, é você e o seu esposo. Se precisar, é com um padre ou um terapeuta familiar, de casal e etc. Vocês vão ver como é que a vida de vocês vai mudar. É a vida matrimonial também, da água para o vinho. Segunda tarefa, elogiar o esposo ou alguém ainda essa semana. Então, primeira tarefa, caderninho da gratidão. Vou anotar aqui. Segunda tarefa.
elogio barra ou gratidão, né? Eu vou colocar aqui esposo, mas daí se for outra pessoa também tá valendo. Combinado? Gente, combinado? Combinado. Olha lá, hein? Deus está vendo. Agora, olha o que Deus Pai fala da paciência, gente, no diálogo. Eu não aguento esse livro. Não aguento. Olha a paciência, a virtude da paciência. Ele fala para Catarina, filha querida. Ah, não, aí você já morre. Na hora que eu começo a ler uns parágrafos assim, eu já caio para trás. Imagina, né, falando para você, Dani, filha querida. Ah, gente, se não chorar com isso, vocês são o quê? Pedra? A paciência é uma rainha encastelada. Ah, poeta ainda. Deus é demais, gente. Eu não aguento. Numa fortaleza de rocha. Vence e jamais será vencida. Guardem isso. A paciência é uma rainha encastelada numa fortaleza de rocha. Vence e jamais é vencida. Nunca está sozinha, pois a constância lhe faz companhia. Ela é o cerne da caridade, é o sinal que alguém possui a veste nupcial do amor. Acabou. Para mim, isso daqui, fala a verdade. A veste nupcial do amor é a paciência. Como é que a gente adquire a paciência? Nessa forja. Quero falar, posso falar, mas eu não vou falar. Posso gritar, teria até razão em gritar, mas eu escolho não gritar, não ofender com as minhas palavras. Posso matar Saul, mas eu vou matar. Deus não quer isso. Me entregou nas mãos uma situação, mas eu não vou revidar. A paciência é uma rainha encarcelada. Gente, ela nunca é vencida. Isso daí é demais para minha cabeça. Esse livro é. Amém? Duas tarefas, hein, para a gente fazer essa semana. Caderninho da gratidão e elogio. 9h40. Quem está com a Bíblia aí consegue abrir Salmos, que a gente vai ter que agora homenagear Davi. Então a gente vai para Salmos e aí nós vamos rezar juntas. Que tal a oração da noite, gente? É o Salmos 4, com instrumentos de corda. Imagina Davi cantando. Quando vos invoco, respondei. Alô? Alguém? O 4, nós vamos orar juntas, umas pelas outras, invocando o Espírito Santo nessa oração linda da noite. Salmo de Davi. Agradecendo a Deus por esta partilha, pela vida de vocês, colocando todas vocês lá guardadinho no Sagrado Coração de Jesus. Senhor, a gente quer te honrar e a gente quer te agradar cada vez mais com as nossas palavras, orações e principalmente com as nossas atitudes. Ouvir as nossas orações e quem vai? Vamos, gente, força, ânimo. Posso ler? Bora, Dani. Hoje é você. Oração da noite. Ao mestre de canto, com instrumentos de corda, Salmo de Davi. Quando vos invoco, respondei-me, ó Deus de minha justiça. Vós que na hora da angústia me reconfortastes, tende piedade de mim e ouvi minha oração. Ó poderosos, até quando tereis o coração endurecido no amor das vaidades e na busca da mentira? O Senhor escolheu como eleito uma pessoa admirável. O Senhor me ouviu quando o invoquei. Tremei, mas sem pecar. Refleti em vossos corações, quando estiverdes em vossos leitos, e calai. Oferecei vossos sacrifícios com sinceridade, e esperai no Senhor. Dizem muitos: quem nos fará ver a felicidade? Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz de vossa face. Puseste em meu coração
mais alegria do que quando abundam o trigo e o vinho. Apenas me deito, logo adormeço em paz, porque a segurança do meu repouso vem de vós só, Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Ai, Deus. gente, que lindo, que lindo. Puseste em meu coração mais alegria do que quando abundam o trigo e o vinho. Nós bem-aventuradas, felizes por estarmos no caminho do Senhor. Tem muito mais alegria quem serve ao Senhor. Característica, gente, de quem é de Deus, hein? Paz e alegria. Paz e alegria. Obrigada, Jesus. Amigas, obrigada pela partilha, por este momento. Deus seja louvado. Vamos seguir na intercessão umas pelas outras. Coloquemos todas as mulheres daqui, suas intenções, que Deus sabe, nas suas orações. Deus nos quer intercedendo umas pelas outras. Eu tenho certeza, esse grupo já tem dado muitos frutos e Deus vai honrar ainda mais para a gente avançar. Amém? Duas tarefas, um propósito: servir e agradar mais a Deus. Qual oração a gente pode fazer assim no final? Me veio a oração dos santos anjos, do anjo da guarda. Santo anjo do Senhor. Pode ser? Para nos guardar o sono, nos guardar o dia. Santo anjo do Senhor, Sim, ó Senhor, meu zeloso guardador, Deus, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que delícia, gente. Ficaria aqui muito mais. Deus abençoe vocês, suas famílias. Compartilhem no grupo as experiências, os testemunhos, gente. Muitas vezes tem gente lá, tá só esperando essa semente, que é um testemunho, para ela poder dar um passo, mudar de vida, se inspirar em alguém real, para ela fazer o mesmo. Não subestime isso. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Uma santa noite a todas. Amém. Boa noite, pessoal. Agora que eu tô vendo aqui os comentários, gente. Que lindo.